Você sabe que tudo é comunicação. Comunicação é a forma como você passa uma mensagem e a outra pessoa recebe. E eu gosto de entender as peculiaridades de cada profissão, como cada pessoa vê o mundo, como cada pessoa observa as coisas. E uma das profissões que mais me chamam a atenção é a arquitetura. Por quê? Porque um arquiteto ou uma arquiteta, quando ela entra num local, ela consegue ver as vigas, o que sustenta, o que pode ser feito. E essa minha convidada de hoje, ela vê o mundo de uma forma totalmente diferente dos arquitetos convencionais. Por quê? Porque ela junta um pouco de marca, de branding, ela junta com funcionalidade, ela junta com arquitetura e, claro, que no final a gente converte em vendas. Ela é formada pela UNB, pela Universidade em Arquitetura e Urbanismo, pela UNB. Ela é designer de interiores, light designer pelo Instituto Projetário. Ela cursou um ano pela Escola de Arquitetura, não sei se eu falei certo, de la Universidad de Sevilha, na Espanha. E ela é uma apaixonada. Foi a primeira pergunta que eu fiz a ela, que é: você ama o que você faz? Ela ama demais. Então hoje vai ter muito conteúdo para você que quer repaginar a imagem, a identidade da sua empresa para, claro, conectar com a sua audiência, conectar com os seus clientes, seus futuros clientes e, claro, fazer mais vendas. Seja muito bem-vinda, Renata Cortopassi. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero compartilhar insights poderosos para E os nossos visualizadores. com certeza vai, porque a comunicação, ainda mais dessa forma, quando a gente usa a estrutura das coisas, Sim, ela funciona de uma forma automática. Faz sentido? total. A arquitetura, eu falo que é um ponto de contato de imersão. Então Fale mais. a pessoa entra para viver uma experiência. Ela Hum, está sendo impactada por aquele espaço, né? legal. Então, às vezes as pessoas falam: "Ah, tem um lugar que eu não me sinto bem", ou "Nossa, me sinto super bem ali", ou Que legal. me sinto mais criativa nesse espaço. Então, nós somos impactados pelos espaços e isso nos ajuda a vender ou nos atrapalha a vender. Renata, mas vamos. Eu quero muito entrar nesse assunto, que é muito interessante, mas eu queria conhecer um pouquinho da Renata. Como é que você foi parar na arquitetura? Uhum. Desde criança, influência dos pais, da sua família. Como é que você seguiu esse caminho? Eu sempre gostei muito de arte, de artesanato. Criança, eu pintava, bordava, fazia. É sério? Aham. Que legal, cara. Desenhava. Qual a idade? Ah, desde os 5 anos eu já dizia que eu era pintora. Uau, que massa. E era, É, e era. fiz uma exposição de quadros no Maristinha. Que legal. Então, sempre gostei muito. E meus pais são engenheiros civis. Hum, E aí eu acho que eles foram meio que conduzindo para esse caminho, né? E sim. eu sou muito grata, assim. Eu acho que eles achavam que eu ia trabalhar com eles, mas não deu Não deu? certo. Foi para uma área totalmente diferente. Qual é a área que você se enveredou? Como é que eu posso definir ela? Como a gente pode A definir? gente faz arquitetura comercial. Então, eu projeto boutiques, clínicas e alimentação. Todo tipo de. Já fiz de tudo. Fast food, sorveteria, restaurante, bar, gastrobar, padaria. Então, é Tá, bem legal. mas assim, então são nichos, mas você atende. Eu já tô querendo te contratar aqui. É porque Sim. a gente está numa escola, no ClipTube, para você que não conhece o Viva Voz Podcast, e eu não me apresentei, eu sou Marcos Oliveira, o seu host. E aqui é uma escola que tem uma pegada totalmente desconstruída. Aí eu vou aproveitar a Renata e vou pegar, claro, uma consultoria, né? Vamos falar sobre. Então, assim, Renata, o ClipTube, ele sempre, eu que vim da área de marketing, eu que vim da área de vendas, eu que trabalhei muito tempo com experiência do cliente, que tem tudo a ver com Tudo o a que ver. você fala. E eu sempre pensei nisso, assim, foi o que você falou, conectou muito com o que eu já vivia, com o que eu já vivi, que é quando a pessoa entra, e não só quando ela entra, antes dela entrar, se Com tem certeza. estacionamento, se o estacionamento é próximo, se tem algum perigo, se tem alguma rua que ela tem que tomar cuidado. Então, tudo Aham. isso faz parte dessa experiência que o cliente vai viver. Você olha para tudo isso, Com certeza. mas aí me conta como é que funciona
do teu olhar, assim. Ó, nossa primeira entrega, que é, para mim, a parte mais importante do projeto, é uma Legal. etapa de branding. Ok. Porque o meu projeto, se eu for fazer a sua escola, não é o projeto para o Marcos. Não adianta Uau. muito eu te conhecer, sabe? Eu Total. preciso conhecer a sua escola, a sua empresa. Sim, Porque é ela que eu preciso representar no espaço. perfeito. E eu conheço a sua empresa trabalhando com branding, identidade de marca. Ok. Então a gente começa construindo toda uma consultoria. Agora nós estamos trabalhando com uma marca que está sendo super empolgante, Legal. que é uma hamburgueria, a Meats. Eles Mits. têm 20 unidades espalhadas Eu pelo conheço. Brasil. Muito legal a proposta deles. E hoje nós vamos apresentar a consultoria de branding deles. E Uhum. o Cirano falou: a gente já tem branding. Aí eu falei: mas será que está atualizado? Perfeito. Porque às vezes a gente tem uma oportunidade de reposicionar essa empresa e trazer ainda mais identidade, mais essência para um negócio. Sim. Porque às vezes a gente se acostuma e de um ano para o outro sua empresa é outra. Às vezes você mudou de público e E o bom você é isso, ela mudou está a sempre estratégia. evoluindo. Exatamente. E o branding ficou ali de Estagnado lá escanteio. atrás. Exatamente. Então a gente começa fazendo essa atualização do branding. Então eu estudo a marca e às vezes você tem até missão, visão, propósito. Aí eu coloco lá arriscado que você escreveu e coloco Um embaixo novo. uma sugestão, né, Ah, pra você bota gente uma sugestão. discutir. Isso. Legal, Então, legal. entendendo a empresa, aí a gente também faz um estudo de concorrência, ver o que as pessoas estão fazendo no mercado. Ok. E aí, no caso da Meats, por exemplo, todas as hamburguerias são industriais. Praticamente todas têm a mesma cara. Então, a gente precisa mudar. Vocês inovaram lá atrás, está na hora de inovar de novo. Então, a gente já vem com uma proposta de se diferenciar, estudando a concorrência para não se igualar Sim. e olhando principalmente para o exterior. A gente vê Estados Unidos, China, Xangai, Uhum. cidades que estão desenvolvendo Dubai, arquiteturas incríveis, e a gente vai fazendo essa pesquisa de referências para bater com você. O que Uhum. você topa, o que você não topa, o que você gosta e o que você não gosta. E a gente traça uma estratégia para o projeto e aí o projeto começa. Mas você também traz algumas provocações, porque às vezes Com o que certeza, o empresário gosta não conversa com aonde ele quer chegar, enfim. com Você certeza, concorda? concordo. Isso é uma coisa delicada. A gente Muito. fez. Um melhor exemplo que eu tenho disso foi um sex shop que a gente fez em Uhum. Vicente Pires. Muito divertido o projeto. E a cliente, ela era evangélica, sim. Que legal. A É, cada hora melhorando, vamos é, lá, Renata. e o propósito dela era unir casais e criar famílias mais prósperas e mais felizes através da relação sexual. Que legal. Então, é muito diferente. E ela tinha muito receio de ser confundido com os outros sex shops que a gente vê por aí. Ela queria que fosse uma experiência completamente diferente. E por isso ela queria que fosse tudo branco. Então é tudo branco. Não, é tudo rosa, vermelho. E aí Renata já botou o X ali e falou, pé, não. foi. E aí a gente teve que passar por um processo assim de quase de coaching para conseguir convencê-la de que a estratégia que ela tinha em mente não funcionaria. Então a mulher, o cliente dela é a mulher. Então a mulher ela precisava se sentir confiante, poderosa, engajada e que fosse um momento lúdico, divertido e não aquela sensação de depravação, de se eu Uhum. encontrar alguém lá vai ser constrangedor. Eu precisava criar uma loja que fosse empolgante. E o Entendi. branco não é empolgante. O branco é puritano, Sim. que não conversa. E o preto demais O preto também também fica muito fica pesado, o que muito você dark. falou, é muito carregado. Então, é uma loja que ela ficou super empolgante, super divertida, e aí a gente teve que fazer todo esse processo com ela de falar, olha, sua cliente, tudo bem, ela pode ser evangélica, ela pode ser católica, ela pode ser religiosa, mas se ela tá na sua loja para salvar o casamento dela, que às vezes acontece, ela precisa ir lá com a autoestima para Sim, ser elevada, total. para ela se sentir estimulada e sentir que ela não tá fazendo uma coisa errada, e sim uma Perfeito. coisa estimulante, divertida e que vai melhorar a vida dela como um todo. Não, eu já ia te perguntar justamente isso, mas você já respondeu, que era, cara, o branco, ele tem uma neuroassociação Total. puritana, totalmente diferente. Aí eu falei, como é que resolve isso? É. E aí, outra pergunta que eu te faço é o seguinte, hoje a gente tá numa, e eu queria, como é que você faz essa união? Que eu acredito que você deve fazer, assim,
Hoje está muito na moda o CEO, o fundador, Uhum, ele tomar a frente. O sim. Adib, o velho da Havan e Uhum, por aí vai. sim. É, como é que você faz essa mistura para não perder aquela identidade pessoal que hoje anda muito junta, vende mais do que ter uma marca, só uma marca empresarial? Você concorda com com essa afirmação? E como é que você lida com isso? Eu acho que eu sempre gosto de conversar com o CEO, Legal, porque a pessoa que está na estratégia é quem vai ver mais valor no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho estratégico. total. Então, eu sempre falo para os clientes, às vezes eu vou apresentar uma proposta de 20 mil reais. Eu falo, olha, tem arquiteto que vai te oferecer a mesma coisa por 5 mil. Uhum, Só que você tem que entender a diferença de um trabalho estratégico para um trabalho bonito. perfeito. Porque bonito é uma coisa básica. Sim. Qualquer arquiteto tem que entregar bonito e funcional. Agora, o diferencial tá em entregar uma coisa estratégica, que vai te posicionar e vai te ajudar a vender mais. Uau. Então, o CEO é a pessoa que vai ver isso. Às vezes o COO não vê, Uhum. porque ele está na operação, e às vezes ele está ali nos números, não, o dela é mais caro, não vale a pena. Aí eu mostro para ele, olha, eu vou colocar 40 mil a mais no seu bolso por mês. E aí? Aí o Valeu a CEO pena? vê. Aí o CEO entende. Então ele fala, faz sentido Uhum. esse investimento. E aí a gente tem que trabalhar realmente entregando isso. Sim. Para entregar resultado, eu preciso de uma estratégia diferente da que eles já estão adotando. Mas vamos lá, só para eu tentar entender assim. Então, mas primeiro você olha para a marca ou você olha ou você faz os dois juntos? Depende. Tá, É, Normalmente, praticamente 90% das vezes, a marca é reflexo do dono, igual perfeito. você falou. Então, a minha empresa é uma empresa criativa, é uma empresa meio leonina, assim, a gente chama atenção porque são características minhas. Sim, Mas tem características na minha empresa que não são minhas. ok. Então, a gente vai separar o branding da empresa, a PF da PJ, né? Tá. Mas em alguns casos, a gente vai fazer o contrário. Por exemplo, spoiler do que eu vou apresentar hoje para o Meets. Uhum. Eu falei, olha, se todas as hamburguerias estão tendo a mesma identidade, vamos voltar no dono para a gente enriquecer essa marca com a identidade dele. O Cirano é um cara super esportista. Que legal. Ele adora barco, caiaque. Eu falei, cara, vamos trazer uma identidade de vida saudável com hambúrguer, que é Olha uma que coisa legal super chocante. e muito legal. E ele já traz isso. Uhum. O slogan dele é isso aqui é uma refeição, não é fast food. Então, a proposta que a gente vai trazer hoje para ele é nesse sentido. Vamos resgatar a identidade do dono, do Uhum. founder, Sim. para a gente enriquecer a marca, trazer novas características para ela, que casam no fundo, porque a gente está resgatando uns valores ali que meio que já estavam, mas estavam de escanteio. A pessoa não estava dando luz para isso. Então, para a Uhum. gente enriquecer, ter uma história mais legal ainda para contar e se diferenciar de todo mundo. E tem casos que. Vamos pegar uma imaginação no caso da MIDS. Por exemplo, talvez você opine no produto? Com certeza. Eu falo para os clientes que eu sou palpiteira profissional. Eu adoro, eu me meto em tudo. Eu já aviso e normalmente eles recebem muito bem as nossas sugestões. Uhum. Então, sim, a gente vai dar algumas percepções sobre o produto, tanto para meets. Por exemplo, ontem eu tive reunião com o Fred Restaurante. A Uhum. gente fez A gente entrevistou eles aqui também. eles são fantásticos. A É gente uma menina, né, que hoje tá à são, frente. Eu deve ser esqueci a o nome Ana dela. Paula que você conversou. Não foi eu, foi a minha esposa, mas eu acho que foi isso mesmo. É uma Legal. empresa familiar, então Sim. são 5 ou 6 sócios. Sim. E a gente fez a reforma da Asa Sul e teve um resultado espetacular. E agora a gente está indo fazer a reforma de Águas Claras. E aí eu conversando com ela, eu estava conversando com a Heloísa, que é uma das sócias, ela é mãe da Ana Paula. Uhum. E começamos a falar sobre fim do ano e tal. Aí cara, o Fred é um restaurante alemão. Uma das coisas mais icônicas da Alemanha são os quebra-nozes. O quebra-nozes, você olha pra ele, tem cara de Natal. Eu falei, vocês precisam fazer o Natal Encantado do Fred. Legal.
Então, ontem a gente sentou para discutir o projeto de Águas Claras, saímos de lá com um brainstorming para uma campanha de Natal. Eu falei, a gente tem que criar sobremesas natalinas que puxem essa essência. Vamos fazer um chocotone com calda, um apple não sei o que lá, e misturar um pouco a identidade alemã com brasileira. Uhum. E ela saiu de lá, eu vou te Engraçado. contratar de novo, só que agora vai ser de marketing. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Assim, então você tem um trabalho que mexe com uma reforma, Sim, uma pintura e gesso e fazer toda aquela magia estrutural acontecer, sim, mas também, pelo que eu estou vendo, sim. existem campanhas que você pode entrar talvez com uma papelaria, com uma parte de adesivar uma parede Sim, e botar, sei lá, alguma decoração a específica. gente tem apoio de design gráfico dentro do escritório, Ok. então a gente desenvolve identidade visual para alguns clientes que precisam, a gente desenvolve papelaria, adesivo, toda essa ponta. Uhum. Mas nesses casos, é porque qual que é o propósito e a lógica por trás do meu trabalho? A melhor coisa que pode acontecer para mim é você crescer e expandir. Legal. Então, tudo que tiver ao meu alcance para eu conseguir te ajudar a crescer e expandir, está dentro do meu interesse. Porque eu vou de novo com você fazer o seu próximo projeto. Uau. Então, tudo que a gente desenvolve no escritório é para as empresas crescerem. Então, se eu puder dar uma ideia sensacional de uma campanha diferente, eu não Até de tô. um produto. Exatamente, eu não tô cobrando nada mais por isso. Sim. Tá dentro da liberdade que o cliente me dá de palpitar no negócio dele. Você falou uma coisa muito interessante que uns anos para trás, eu tinha uma agência de marketing que inclusive cuidava dessas escolas, que a gente tinha a nossa escola dentro de outras escolas, Uhum, fazendo alguns trabalhos de extracurriculares, professores. E aí como eu também tinha essa ideia de ajudar 360, não só no que eu sei fazer, mas dar ideias que podem engrandecer e podem inclusive ajudar o meu trabalho. Aí foi daí que eu criei esse conceito de caminho de vendas. uhum, Porque assim, eu vim do marketing. Só que o marketing, ele se resume assim, vamos criar uma campanha, uma ideia. Tem uns que nem as ideias eles dão, mas assim, vamos criar uma ideia, vamos operacionalizar ela, papelaria e tudo mais, e vamos rodar um patrocinado, um tráfego pago, e é isso que o marketing faz. Aí o que que eu fazia? Eu fazia justamente isso, assim, eu sentava com pais, perguntava assim, cara, o que que você acha da escola? Aí foi uma ideia que eu tive também, estava embutida no valor que eu já recebia, que era, eu acho que parece uma selva de pedra, né? uhum. Muito É o cimento. institucional, Aí né? sabe o que que eu fiz? Eu não conseguia quebrar o chão e Uhum. fazer uma floresta ou trazer. Mas a gente pegou isso aqui. Talvez eu precisasse da sua consultoria, mas na minha cabeça eu peguei e falei, cara, preciso resolver. Eu peguei, peguei um monte de plantas bonitas, diversas, comecei a espalhar. A gente fez uns letterings também na cor verde. Aham. Qual que é verde? Mas fez umas cores bem diferentes, assim, e conversando com as plantas. Cara, mas assim, fechou muito mais e diminuiu essa reclamação de Faz toda a diferença. selva de pedra. Por isso que eu falo assim, gente, assim, só pra vocês entenderem, eu fiz no achismo, assim. Quando você contrata uma profissional, você vai entender que ela tá. Primeiro, ela tem argumentos, estudos, ela tem experiência para dizer o que tem que ser. Uma coisa que tem muito no design que eu queria que você comentasse assim também, que é a questão das proporções, porque a Uhum, gente, não, bota aí. Só que uhum, às vezes aquela planta muito alta, aquela planta muito uhum. pequena, ela não conversa com aquele Sim. ambiente. Fala um pouquinho sobre essa coisa da proporção e por que que as pessoas não podem escolher de uma forma na cabeça. Ó, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Legal. Onde ele puder gastar menos energia, ele Uhum. vai gastar menos energia. Total. Por isso que se eu te perguntar 492 dividido por 13, você nem Uhum. vai tentar. Total. Porque é muito complexo. Talvez Sim. se você fosse um grande matemático, você Na já hora. na hora, Mas mas não é o meu caso. não, nem o meu. Então, o nosso cérebro ele sempre vai por três opções, assim. Ele vai ou
descartar imediatamente, Sim. igual você, nem tentei fazer essa conta. Uhum. Ou ele vai se sentir instigado, e aí ele vai começar a raciocinar, Ok, ou ele vai agir por impulso. ok. Então, são sempre essas três, que são as três áreas, mais ou menos, do nosso cérebro, os Uhum. três sistemas que trabalham no nosso cérebro. Então, o nosso principal trabalho é a gente conseguir instigar para a gente levar a pessoa para um raciocínio que seja lógico ou emocional. Legal. E não ela simplesmente descartar. Ah, passei na frente de uma fachada desinteressante. Descartei. Entendi. Passei na frente de uma fachada que é uma fechadura vermelha do nosso sex shop. Que isso, O né? que é isso? Já consegui atrair a Instigou. atenção da Legal. pessoa. Então, quando a gente, o nosso cérebro vai perceber os espaços, é como se ele tivesse uma quantidade ali de informações que ele consegue absorver e o resto ele vai deixar passar. Não Perfeito. tô nem enxergando. Ok. Então, tem um exercício assim que as pessoas falam: ah, você tem tipo uma case de bolinha de tênis. Ok. Aí você tem água, 3 bolinhas e areia. Qual é a ordem que você coloca? Então, se você colocar primeiro a areia, não vai caber as 3 bolinhas. Entendi. Se você colocar primeiro as bolinhas, depois a areia e depois encher de água, cabe todas as informações ali. Que legal. Então, você precisa harmonizar. Às vezes é a mesma quantidade de informações, mas você harmonizou mal, não cabe. O nosso cérebro para de perceber aquilo. Igual a casa do BBB. A gente sempre traz esse exemplo, Uhum. porque é um excesso de informação tão brutal. Quando você olha a primeira vez, você talvez pense, nossa, diferente ou divertido. Agora, quando você passa muito tempo ali, Uhum. é tanta informação, por mais que seja travestido de uma coisa divertida, estimulante, Sim. é extremamente estressante e cansativo. Então, também a quantidade de informações e a forma como as informações se organizam, elas podem nos estimular, elas podem nos exaurir Sim. e elas podem nos estressar. Então, toda a combinação de quantidade de informações, as cores, a harmonização das cores, a quantidade de elementos, se eu tenho mais curvas, mais ângulos retos, eu Uhum. posso colocar um sofá na sala e ele me dá mais sensação de não ser acolhedor do que sem o sofá. Se eu colocar uma peça com design muito quadrado, cheio de quinas, Uhum. ou se eu coloco um sofá todo esparramado, assim, que dá Entendi. vontade, sabe? Então, às vezes é o mesmo elemento e ele tem leituras completamente diferentes. No seu caso, você encheu de plantas. As plantas sempre vão trazer essa sensação de acolhimento, porque nós somos bicho, nós somos natureza. Legal. Então, tudo que nos aproxima da natureza vai nos trazer uma sensação de casa e de segurança, Uhum. mesmo que sejam plantas de plástico. Concordo. Então, a menos que você Concordo. pinte elas de roxo, aí já Aí não não é dá. tanto, aí já é Não, criativo e e eu estimulante. concordo tanto com o que você falou que lá teve um espaço lá que a gente botou aqueles tapetes de grama artificial. E funcionou muito, Sim. muito, muito bem. Sim, eu uso bastante. Tem coisas assim, né, que o arquiteto do residencial vai falar assim: Deus que me livre, né? nunca vou usar isso. A gente Aham. usa e Que fica legal. sensacional. O meu sogro, ele é arquiteto. Aham. Ele que inclusive construiu minha casa e tudo mais, e ele fala muito sobre isso, assim, ele fala que, não, você vai usar coisa artificial e não sei, é melhor não botar. Só que na realidade, se você quiser causar esse efeito na pessoa, ou seja, fazer ela assim, viver uma experiência, ou aquele famoso sentir na pele, Uhum. e você não tem condições de, sei lá, plantar sei lá, um jacarandá, você Você vai não ter tem que iluminação simular. natural. Você tem que simular. Quando você falou do Big Brother, o que eu penso? Eu penso que é intencional. Eu não sei a sua É, opinião. Porque, assim, quanto mais informação ali dentro, mais enlouquece e mais tem conflito, que é o que dá audiência. com certeza. Então é isso? É totalmente estratégico. É uma arquitetura para adoecer as pessoas. Uau. Eu acho isso meio Eu acho meio criminoso, assim, mas as Sim, pessoas, elas entram maquiavélico. cientes. Elas entram cientes do que elas vão viver ali, né? Sim. Mas sim, a arquitetura do BBB, ela é projetada para adoecer as pessoas. Você acredita que tem muitas arquiteturas espalhadas aqui? Vamos pegar Brasília, que elas estão adoecendo as Com pessoas? certeza. Eu tive um caso, assim, eu sou bem ativa no Instagram, Ok. e eu falo muito sobre iluminação. Então, teve um caso que eu estava comentando sobre iluminação,
Uhum. E o nosso cérebro, ele absorve a iluminação, mesmo artificial, da mesma forma que ele recebe a iluminação do sol. Então, Sim. como que o dia se comporta? Quando amanhece e quando entardece, é aquela luz bem vermelhinha do pôr do sol, né? Sim. Aí vai chegando no meio do dia, ela vai ficando branca. Sim. Então, meio-dia é uma luz mais branca Sim. do que à medida que vai entardecendo ou à medida que vai amanhecendo. Sim. Então, a luz branca, ela nos remete à produtividade. Meio-dia é o ápice do nosso dia, a gente tem que estar lá dando gás e ralando, que a gente está no meio do dia, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Sim. E especialmente, o que eu acho mais. Eu acho que Deus tem um senso de humor, assim, estratégico. Mas a gente almoça meio-dia, então a gente precisa fazer a digestão, que nos dá um cansaço. Sim. Então Deus falou: vou mandar uma luz branca para aumentar a produtividade da galera. Então é como se fosse um remédio natural ali para aumentar o nosso nível de ansiedade, nosso nível de cortisol, para a gente conseguir produzir. E à medida que vai anoitecendo, a luz vai amarelando, Uhum. mais confortável, mais aconchegante, vai me preparando para o fim do dia para eu Sim. dormir. Então a lógica é: luz branca, produtividade; luz Legal. amarela, aconchego, mais calma, né? Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, idosos, que é um público mais vulnerável e Uhum. que normalmente tem mais insônia, mais dificuldade de dormir. Sim. Se eu coloco a casa com luz branca, o quarto com luz branca, se ele acendeu a luz, insônia. Então, eu comentei sobre isso e aí veio o depoimento de uma pessoa. Eu troquei todas as luzes da casa dos meus pais para amarelas Sim. e a qualidade de vida deles mudou e eles voltaram a dormir muito melhor. Lá em casa todas as luzes são amarelas e é intencional. Inclusive meu celular ele tem aquele filtro que vai Eu também pro final uso. do dia, ele já vai fazendo aquela higiene do sono. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência e a gente e tem que chama James Clock, que é esse que capta a luz, ele capta pelo seu olho, e justamente para começar a disparar uma série de hormônios para dizer estou acordado e você agora tem que trabalhar. E é de acordo exatamente o que a Renata falou com a temperatura da cor. Né? Exato. A temperatura e a força. A força da luz do sol não se compara, não chega nem perto a uma Não. luz natural. Agora eu não vou saber em lumens quanto que é, mas assim, é absurdo. Assim, é coisa Uhum. de, acho que 1.000, uma luz artificial, 50.000 lumens uma do sol. É É bem absurdo, assim. discrepante. E por isso que é bom quando você acordar, você se expor à luz natural. Né? Que Sim. aí você realmente, de fato, vai começar a produzir da forma correta os seus hormônios que vão acompanhar o ciclo circadiano. Ou Exatamente. seja, desde a parte que você acorda que você dorme e para você ter um sono reparador. Por isso que eu acho muito legal a arquitetura, porque, cara, na verdade, muito legal não, eu acho incrível. Eu acho que eu tive muitas conversas com meu sogro, além de meu sogro, é um grande amigo, e aí vai, e cara, assim, eu vou te perguntar assim, mas sem a gente aprofundar, porque talvez vire um assunto um pouco profundo ou desinteressante para nossa audiência. Mas assim, tudo tem a ver. A rotação do Sol, a translação, tudo, porque isso vai mudando as luzes, a poente, nascente, e tudo isso, a arquitetura, ela de uma certa forma, ela avalia, Simula. certo? É. Da mesma forma que nós somos afetados pela natureza, Ok. e a natureza é o nosso padrão, Uhum. então o nosso corpo responde aos impactos que a gente traz para a arquitetura da mesma forma que ele responde aos impactos naturais na natureza. A arquitetura é um microclima, então ela nos afeta Que legal. diretamente nas nossas emoções, nas nossas memórias, nos nossos sentimentos, na nossa saúde. Mas poucas pessoas trabalham dessa forma. Então, tem muita gente fazendo espaço bonito. Às vezes, o espaço bonito está adoecendo a pessoa, Uau. ou está trabalhando diretamente contra ela. Eu estava entrando em contato essa semana com uma empresa muito grande, que eu tô doida para trabalhar com eles. Legal. E eu cheguei com a abordagem seguinte: Fulana, a sua arquitetura está te atrapalhando a vender, porque ela posiciona a sua marca para o público errado. Que legal. E ela ficou bem chocada, assim, porque é uma empresa Sem, muito sem, sem grande. citar nomes, me conta um pouquinho desse caso. O que você percebeu? O que É, que. é uma empresa que eles têm um ticket,
acima, então não é uma empresa popular, Ok. mas quando você olha para a loja, ela diz: eu sou popular. O que ela vende? Eu tô curioso. Não Eu dá pra falar? não quero, Tá senão bom. vai ficar muito Tá bom, na cara. na cara. Tá. Uhum, Mas, por exemplo, quando você entra nessa empresa que ela tem cara de popular, uhum. vamos colocar um segmento diferente aqui para não dar ibope. Tá bom. Vamos supor que seja uma sapataria. Ok. Imagina que você entrou nessa sapataria, é uma loja super simples que você entra falando: ah, eu vou achar uma promoção aqui, eu vou achar um produto Uhum, barato, porque uhum, é uma loja simples e me passa a sensação de ser barato. uhum. Aí você entra nessa loja achando que ela é barata e a pessoa te pergunta: você aceita um cappuccino ou um espumante? Percebe? Subiu o nível, né? Não casa, Não não casa. tem É. lógica. E aí você vai ver o preço do sapato e você achava que era R$ 100 e é 500. Então, a, a arquitetura, ela te sabotou gigantemente, porque você gerou uma expectativa na pessoa Uhum. que foi frustrada e ainda gerou uma confusão, porque você oferece espumante e cappuccino. A pessoa fica: não tô entendendo, isso é para rico ou é para pobre? Né? Assim, isso é para mim ou não é para mim? Entendi. Porque a arquitetura precisa posicionar, ela posiciona Com necessariamente. E certeza. nesse caso, ela está posicionando, sabotando a cliente, a dona, no caso da empresa, né? Então, o que eu imaginei? Que é uma empresa que nasceu popular, Uhum. foi ajustando e hoje não é mais, mas ninguém ajustou o branding, Incrível. entendeu? Cara, que doideira. Não, eu vou eu vou dar um caso real aqui da nossa escola. Quando o ClipTube nasceu, só pra você ter uma ideia, assim, eu tinha um estúdio de gravação e lá a gente gravava artistas profissionais, artistas daqui da cidade, só que vivem da música. E um certo dia, uma sobrinha minha, ela, ai, tio, me grava lá. E ela queria que eu gravasse só a voz dela, né? Então eu gravei, só que eu nunca tinha visto uma criança de perto cantando tão bonitinho. E eu resolvi Legal. ligar duas câmeras. E aí dessas câmeras gravando, a gente saiu um clipe, que a gente já fazia, já tinha essa habilidade, já tinha Uhum. inclusive os equipamentos, grua e um monte de coisa. E saiu um clipe de uma criança. Então foi o primeiro clipe de uma criança comum no Brasil. E eu sempre gostei dessas coisas de criatividade, de ser o primeiro. Uhum. E aí, daí nasce o ClipTube, clipe e Ah, de legal. YouTube. Uhum. E, e a gente fazia dentro dessa produtora, então a gente botava uns cenários com bichinhos e ficava super, super divertido, assim. Mas com certeza, assim, o ecossistema não colaborava, porque era um subsolo, sabe aquelas galerias que tem aqui na Asa Sim, Norte? Era um subsolo e tudo mais, mas sim. funcionava muito bem. E aí fomos crescendo e tudo mais. E por que, que eu quero eu tô chegando eu quero tocar nesse assunto, que eu quero a tua consultoria. Aí, o que que aconteceu? Beleza. Lá era um piloto, era uma experiência, assim, eu não tava olhando pra, ai, qual a experiência que ele vai viver. Eu tava muito mais assim, cara, vamos testar pra ver se esse produto tem tração, se as pessoas realmente querem. E eu acho até interessante pra você que tá assistindo a gente, essa percepção, porque tem um tempo também, assim. Você tem que saber se você tá no momento, né, de contratar a Renata, porque o que que acontece? Por que que eu percebi, Renata, que o meu produto era um produto bom? Porque mesmo numa experiência ruim, Total. o pessoal tava comprando. Sim. Aí você imagina você contratando uma pessoa que ela vai pensar desde o estacionamento até uma pós-venda, até uma reestruturação do seu serviço, do seu produto, tá? E aí o assunto foi, crescemos, fomos para 702, depois agora viemos aqui para 707, e aqui são 4 andares, então a gente veio com uma outra proposta, de muito mais de espaço. Os outros lugares eles eram mais bonitos. Uhum. Esse aqui a gente falou, não, cara, para ter o trabalho que a gente faz, que é um de contraturno. Só que, por exemplo, aqui as crianças elas gravam podcast, elas gravam telejornal, elas têm aula de artesanato, elas têm Legal. aula de desenho. Então, assim, eu foquei muito mais no desenvolvimento dessa criança. Cara, vou investir muito mais agora em transformação do que propriamente em estrutura. Esse ano que vem, que é o que eu conversei contigo, eu já falo, não, eu preciso agora impressionar na primeira viagem. Com Ou seja, certeza. quando a pessoa vier conhecer aqui, fazer uma aula experimental, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa entender
o que que eu vou fazer por ela, qual o desenvolvimento. Aí, assim, pensando na escola, depois eu vou te levar para você conhecer, e aí, o que que aconteceu? A gente entrou com uma promoção, olha que coisa doida, eu queria o seu comentário, Aham. que chamava Fecha na Hora. Ou seja, se você viesse fazer uma aula experimental e fechasse, você tinha um desconto, ok? Sim. E aí, só que o que que aconteceu? A gente fechou muitos pais que eles falavam, não, só preciso de um lugar para deixar o meu filho. Já começa daí um problema. Só preciso de um lugar para deixar o meu filho. Que, enfim, eu não vou Reduz o seu valor. já reduziu o meu valor. E outra coisa é que você vê que aqui tem uma estrutura bem interessante, por exemplo, de podcast. Lá em cima, todas as salas têm palco, tem toda uma estrutura que pro desenvolvimento daquela criança. Sim, Só que os pais, eles, pelo valor que a gente cobrava, eles não acreditavam que a gente ia entregar tudo que a gente prometia. sim. Como é que você me ajuda com isso? O que que você olharia? Como é que Vou, você... vou para dois lados. Legal. Um lado é precificação. Ok. Esse é um dilema que eu passei recentemente, então eu Uhum. posso falar com bastante autoridade. E o outro dilema é a experiência do cliente. Legal. A gente trabalha muito com o público infantil. Muito. Legal. Tanto em educação Uhum. quanto em diversão. Então, a Ok. gente trabalha com brinquedotecas e eu faço. Tem um ecossistema fantástico aqui em Brasília de esportes, que é o Uhum. grupo Manta, Escola de Natação VUP, Ginásticas, O Vulpa é do Gigo. do Gigo. Amigo As nosso. três são dele. E Ah, o Manto eu não conhecia. a UOL Pilates também, mas O é O Pilates. para adultos, né? Sim. Sou cliente, inclusive, fantástico o método deles. Aí, além deles, tem o concorrente seu, que a gente fez de musicalização infantil, não é Uhum. diretamente a mesma coisa, porque Sim. é para bebês. Uhum. Mas esse de musicalização, o espaço dele é menor do que essa sala de podcast É mesmo? e ele tem um ticket alto, porque ele trabalha com encantamento. Então, é um espaço pequeno e encantador, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. A gente criou toda uma narrativa. é, o nome da escola é Kido. Uhum. E aí, por que que a Kido tem a ver com o Pequeno Príncipe? Aí tem toda essa história. E aí eu fui entrar num mundo lúdico e surgiu a história do Peter Pan. Ok. E aí eu falei, ai, vamos fazer a Terra do Nunca. Porque tem a ver com as crianças, os meninos perdidos, a musicalização e tal. E a gente foi entrando naquele tema, mas trazendo as cores da marca dele, que era roxo, amarelo e ciano. Uhum. E a gente desdobrou ali uma ilhazinha, que é um pequeno palco. Aí a gente fez uma janelinha de avião, como se fosse o espaço, porque eles vão voando para a Terra do Nunca. Em cima é um papel de parede de planetas e tem uma cortina laranja. Que legal. Então é muito diferente. E a gente ainda trabalhou com uma fita de LED que muda de cor, então é bem disruptivo. Então, Legal. quando você gera essa quebra de expectativa, os pais abrem o olho assim, nossa, que espaço encantador, isso aqui é diferente. Então você já Uhum. colocou o cérebro da pessoa naquele modo do tô Sim. instigado, Sim. vou me aprofundar nisso daqui. Não é só um contraturno. Então é lógico que a experiência do espaço ela tem muito esse potencial, porque antes de você falar nada, é igual a roupa que você veste. Sim. Você já gerou uma impressão e a pessoa já te abriu ou fechou a porta. Perfeito. Então, a estética, ela é muito estratégica nesse aspecto de abrir um diálogo. Uhum. O segundo ponto, da precificação. Eu estava nesse dilema. Aumento ou não aumento meu preço? Meu cliente não vai fechar. Uhum. E aí, eu conversei com o CEO da Magnólia Papelaria. E ele me falou o seguinte, Renata, eu dou mentoria. Se todos os caras que dão mentoria estão cobrando 8 e eu estou cobrando 80 mil, a pessoa vai ter uma impressão sobre mim. Total. O que você acha que ela vai pensar quando ela vê meu preço? De cara que ele é melhor. Exatamente. De cara que ele é melhor. Então, ou ele é o melhor, ou ele é louco, maluco, Uhum. surtado, sei Sim. lá. Já descartamos que ele é louco, porque a gente conhece ele pela reputação dele. Então, ele Pronto. só pode ser o melhor. Pronto. Então, esse foi um processo que a gente passou agora. Não faz sentido eu cobrar igual todo mundo se o meu resultado é completamente diferente. Você vê, a gente aqui, a gente se reposicionou justamente por conta do preço, do valor.
E fica essa provocação a você, porque às vezes, o que acontece? Tá tudo bem você ser as Casas Bahia, o Ricardo Eletro. Esse é o Total, posicionamento dele e é a total. estratégia dele. Inclusive, ele tem lá nos DREs, nos indicadores dele, as taxas de inadimplência, de gente que faz um crediário e não paga. Ele tem tudo isso calculado e para ele, cara, é super lucrativo e tá tudo bem. Tá O que rachando de ganhar tá dinheiro. rachando de ganhar dinheiro. Olha o que a gente fez aqui, Renata. A gente tinha mensalidade de 479, R$ 479. Cara, não tem mais. A gente fazia aula experimental gratuita, uma aula experimental Uhum. para ele. Hoje as aulas experimentais todas são cobradas. A gente dobrou, não dobrou, mas sim, tá. Essa mesma que era 479 foi para 720. E olha que coisa. Olha que coisa doida. Eu não vou falar a gente tá fechando, não, mas a gente fechou ontem uma matrícula sem aula experimental. Ou seja, o que você falou tem tudo a ver. É claro que não pega o meu caso aqui e bota para tua empresa, porque você tem que fazer uma série de análises, Construir. inclusive eu recomendo que você contrate uma profissional como a Renata para justamente dar um overview e falar assim, ó, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai. Eu realmente, assim, é porque eu sou muito criterioso com essa parte do design. Eu acho que esse negócio, como é? E falava, imagem não é nada, obedeça sua sede do É, Sprite, isso não tem nada a ver. nada a ver. O primeiro encantamento, eu sou um cara que aprendeu a fazer sushi. Eu adoro comida Eu adoro japonesa também. e eu faço o meu próprio sushi de vez em quando e adoro. E eu aprendi com uma japonesa que ela falou assim: o japonês ele come primeiro com os olhos. Então, se ele não ver, por isso que a comida japonesa, o sushi, os sashimis, toda aquela estrutura, ela é muito ornamentada. Porque primeiro, se ele não comprar aquela comida com os olhos, ele não bota a mão e não ingere aquele alimento. Então, de fato, eu sou um designer, eu trabalhei com produção, cinemaker e tudo mais, e eu, assim, com toda certeza, a primeira coisa que vai fazer é chamar a atenção do seu público, e eu vou pegar essa frase que você falou, porque, na minha opinião, anota isso aí, instigar. Instigar. Instigar é diferente de chamar atenção. É ou não é? É, porque instigar é gerar curiosidade. Posso chamar a atenção e ignorei, passei adiante. Ou Tipo, passar vergonha, né? vi, mas não me gerou nenhuma, nada de sensação e passei. Agora, o instigar, a gente sempre fala, o primeiro pilar do meu trabalho é chamar a atenção e gerar curiosidade. Então, a pessoa pode estar passando de carro, gerei a curiosidade, ela vai querer voltar. Quando ela passar de novo, ela vai falar, deixa eu ver o que é aquilo. Aí eu entrei. Nos podcasts, Renata, as pessoas têm uma coisa e eu queria que você me contrariasse. Tá. Nos podcasts tem muito aquele acordo de cavalheiros, mas eu não queria isso agora, não. Agora eu vou te provocar mesmo, que é o seguinte. Eu crio caminhos de venda, Uhum. mas eu tenho um lema que é vender sem vender. Ou seja, se você precisa fazer um pitch, é porque tem algum problema no seu caminho de vendas. E uma das coisas que eu digo é que a primeira coisa que você tem que fazer, e eu vi lá atrás você comentando, não sei se estava no instigar, mas enfim, eu queria que você retornasse, que é o seguinte: você falou de ou causar uma emoção, conectar com a emoção da pessoa, ou com a parte racional. Aham. Eu digo que quando você conecta com a parte racional, você desvende qualquer coisa. Ou seja, você para vender algo, você precisa conectar A emoção. com as emoções, ou Sim. seja, diretamente com o coração. E claro que aí a gente vai entrar naquela parte das que eu chamo de portas, que são é, é, o olfato, a audição, a visão, ou seja, a gente entra no auditivo, no sinestésico, no Total. visual. Uhum. E então eu não sei se você vai discordar de mim ou não, mas assim, você exclui a parte racional ou você usa ela? Ou como você usa a parte racional, caso você Depende. usa? Vamos lá. Se eu vou te vender um hambúrguer ou uma sobremesa, Ok, se eu apelar pro racional, eu perdi a venda. beleza. Mas se eu vou te vender uma consultoria, uma consulta médica, eu preciso elevar o nível do racional para que a pessoa tenha a noção de profissionalismo.
Então, Entendi. às vezes, eu sempre faço um termômetro da marca. Legal. Então, tem marcas que eu jogo racional no 50%. Tem Uhum. marcas que eu jogo emocional no 100%. Entendi. Mas sempre o emocional tá Sempre presente. o emocional vai estar presente, porque senão eu vou comparar preço. Eu penso nisso. Você deu um exemplo muito interessante, que é o da medicina. Ah, você vai fazer uma infiltração no ombro. Uhum, É, se você falar só da infiltração, a neuroassociação que essa pessoa vai ter é com dor, uhum, com sangue, uhum. com desconforto, até o que ela tá sentindo no Sim, momento. Então você praticamente a pessoa ela vai fazer daqueles três caminhos, né? Ela vai travar e ela vai falar, ai, não, é. não quero isso agora não. Só que é o que eu gosto de fazer, assim. Por isso que eu sou um cara da imaginação, sou um cara da comunicação e criatividade, e eu falo. Eu gosto muito dessa palavra do imagina. Então, por exemplo, se eu fosse vender uma infiltração, eu falo assim, cara, imagina você que gosta de praticar kitesurf, você hoje está com dificuldade na hora de fazer a curva e tudo mais. Então você imagina você voltar aquele tempo que você não sentia dor. É quase que você voltar no tempo. É você voltar a ser adolescente, que a gente lembra como o nosso corpo era muito saudável. Sim, Você vê aqui que eu não preciso falar tecnicamente, mas chega um momento que você tem que apresentar, que é o que a Renata está falando das credenciais. Né? sim. Tem um momento que aí é a razão. Olha, e por que que eu sou capaz de. A minha venda não é 100% emocional. Como é que é a sua venda, Renata? Porque eu apresento dados. Legal. Então eu mostro, olha, eu tô te cobrando o dobro, o triplo, mas nesse cliente, eu trouxe um resultado de tanto, tanto, tanto de faturamento. Mas esse estágio já tá no final. Você Já já tô no mostrou final, já toda a emoção, encantei, todo o valor. encantei tudo Sim. ali, e aí no final eu Não, mostro a vara. exatamente, não, mas eu faço também essa mesma estratégia, que é uma ancoragem. É Exato. você mostrar pra ele que você. É realmente, como diz Joel J, matar a cobra e mostrar a cobra É, morta. É falar assim, eu realmente fiz e eu tenho capacidade técnica pra fazer e exato, vai valer a pena. E exato. vai valer a pena. Você sabia que, ó, é uma coisa muito doida, que eu comecei a usar até um tempo atrás, que é uma planilha, né, de um grande player do mercado que eu sou mentorado dele. E ela é uma planilha de Excel que ela faz conta, mas é, ela mostra o custo por clique, custo por lead, valor de investimento e ticket médio. E ela automaticamente calcula assim: se você tiver conversão X e o teu custo por clique tiver em X, e o teu ticket médio de venda foi esse, você vai ter tantas conversões, ele já dá um número de conversões de acordo com o investimento e tudo mais. Então, assim, isso de uma certa forma mostra a escada que ele vai subir, porque senão fica aquela coisa de, eu vou ter que voar até lá. E ninguém até agora, eu não conheço ninguém sem um avião que consiga Sim, tem voar que para cima de um mostrar o prédio. caminho, né? É o passo a passo de uma forma racional, porque o passo a passo ele já se mostra com racionalidade, né? Ó, Sim, primeiro eu vou cumprir essa etapa, depois a gente mostrar vem que para você tem um essa. método, Exato. Que aí é a racionalidade. mas eu não dou resultado para qualquer cliente. Fale mais. O que você falou de vou piorar aqui a sua situação, eu tava num espaço horrível, mas meu produto era tão bom que as pessoas compravam. Uhum. Esse cliente para mim é perfeito, porque a pessoa já está validada. Então, hoje eu moro junto, eu compartilho escritório com o Eduardo Santinoni, da Y Consultoria, Eu que para entrevistei ele mim aqui. É muito legal. é o meu ídolo, assim, é um cara sensacional e a nossa associação nasceu de um desejo que eu tinha de ajudar os clientes numa ponta que eu não tinha capacidade, que é a ponta de gestão e expansão. Ok. E uma coisa que o Eduardo me falou é: não se expande negócio que não está validado. Ele falou a mesma coisa pra mim. Se o seu negócio não dá lucro, se o seu produto não é bom, você vai expandir para quê? Para piorar o seu resultado? Perfeito. Então você só pode expandir um negócio que o resultado já é positivo. Sim. Então eu tenho um produto bom, ele está validado, eu tenho um serviço bem entregue, minha experiência está ok. Você pode estar num buraco, você está vendendo, Pronto. você
sensacional. Na verdade, nessa situação que você acabou de mencionar, é o melhor dos mundos. Exato. Porque se ele... Se ele tá vendendo sendo atrapalhado, Exatamente. quando eu ajudar ele, Aí pronto. explode. Agora, o contrário também acontece. Se o produto é ruim, a entrega é ruim, eu faço um baita projeto, ele quebra. Quebra. E não é pelo custo, porque tem arquiteto que quebra no custo da obra. Quebra o cliente no custo da obra. A gente tem um case aqui em Brasília, um café que a frente é toda de mármore, os móveis são todos de luxo, um investimento inicial altíssimo, um ROI praticamente impossível. ROI é retorno sobre o investimento. Exato. Então, fiz um investimento tão alto que esse business não vai dar retorno. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do cara que não tem a entrega. Eu não tenho uma boa entrega e eu coloquei o melhor vendedor do mundo na casa. Ele vai vender, vai gerar um impacto super negativo, mais gente vai ficar sabendo e ele vai quebrar. Então, a arquitetura bem feita é o melhor vendedor do mundo. Você botar ele na sua loja e você não entrega, você vai quebrar. Entendeu? Cara, que legal. Pessoal, já chegando assim, caminhando para o nosso final. Que papo, hein? Renata, a gente tem que repetir isso aí, porque eu já... eu acredito... Fiquei instigado. E quando fala de comunicação, de arquitetura, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... não sei se a palavra certa é automatizar, mas é deixar... deixa eu ver... Porque foi o que a gente falou no começo. Quando você tem uma arquitetura bem feita, uma comunicação visual, ela trabalha por você. Então, é de fato, assim, colocar a arquitetura, colocar os objetos, as vertentes para trabalhar por você. Então, eu sou muito fã disso. Por isso que eu adoro o Estúdio Podcast. Ele foi uma dessa que hoje a gente está se aprofundando muito no Mercado Livre, porque a gente tem uma equipe comercial, mas eu entendi assim, eu só vendia com a equipe comercial, ou seja, eu preciso de um ser humano ali, você tá saudável, disposto e motivado. Agora, o Mercado Livre ele se torna essa ferramenta, assim, que você coloca lá, ele tá passando a informação certa, que entra muito em arquitetura, Vitrine. Numa vitrine, que cara, eu fiz, onde eu me encantei, que eu falei, olha, eu tenho mais ou menos, eu não sei qual é o limite, mas assim, eu tenho mais ou menos algumas fotos aqui, umas 10 talvez, não sei quantas, em cada produto daquele, quando você entra no Mercado Livre, você consegue botar, mas eu já com a minha cabeça maluca, eu já pensei assim, eu vou criar um caminho aqui, que as pessoas às vezes criam botando, por exemplo, especificações, olha, a medida dessa blusa aqui é tal, aí embaixo na foto seguinte o material é tal, que é um caminho de convencimento. Mas eu quis botar mais assim, dele seguir como se fosse um passo a passo mesmo. Então, na primeira foto tem uma promessa, aí na segunda foto eu mostro assim o equipamento na primeira é vazio, é só a cápsula, na segunda já mostra com o microfone dentro, na terceira já mostra numa outra situação. Então eu quis criar esse caminho. E eu acredito que quando você automatiza isso, é uma ferramenta, um mecanismo trabalhando por você. Sim. E hoje eu quero deixar para você que está assistindo a gente justamente essa provocação, assim, cara, será que não vale a pena você olhar para o seu negócio e conversar com a Renata? Ela vai deixar as redes sociais, vai mandar uma mensagem para aquela câmera final. Para você que está assistindo a gente e está com uma loja xoxa, um puta de um produto, uma puta de uma ideia, algo que pode ganhar o Brasil inteiro, mas o que está te travando é a imagem. Eu vou ter que, claro, encerrar esse podcast, porque eu já vou dar uma passeada com a Renata aqui, pra gente bater um papo sobre a escola de artistas. Mas é isso, então dá uma olhada, a Renata ela vai manda uma mensagem, Renata, assim, eu queria ver uma instigação, eu queria que você instigasse as pessoas naquela câmera ali para se atentarem que realmente essa arquitetura, que essa imagem, essa primeira impressão, ela pode causar um desenvolvimento, pode e muito dinheiro no bolso dessas pessoas. Tá, vamos lá. Eu acho que se você tem um produto ou um serviço sensacional e você deixa de vender ele para mais gente, você está sendo egoísta. Uau. Porque você poderia estar transformando, impactando a vida de muito mais gente. Então, se é a arquitetura que está te impedindo de expandir o potencial do seu negócio, não seja egoísta. Genial. Compartilha o seu potencial de transformar com mais gente.
Pessoal, ficamos por aqui com mais um Viva Voz Podcast. Eu estou muito feliz porque sempre eu entrevisto pessoas incríveis, com cabeças expandidas, incríveis. Esse é o verdadeiro poder do podcast. Gerar network, você educar, porque no final de tudo, é tudo sobre servir, é tudo sobre educação. Quanto mais você puder se colocar disponível para ajudar, para educar, para transformar a vida de mais pessoas, melhor. E claro, se você tiver o estúdio podcast portátil, que são esses microfones que você consegue gravar o seu podcast em qualquer lugar, usando somente o seu celular, melhor ainda. Renata, Uhum. muito obrigado. Adorei, A gente vai Marcos. ter que combinar outros assuntos, pegar alguns Combinado. temas específicos, Aham. porque realmente, assim, o Viva Voz, eu acho que eu acredito que ele tem essa pegada de trazer a comunicação. E como a arquitetura é pura comunicação e Com uma certeza. comunicação que trabalha por você, a gente vai ter que marcar outros encontros. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Tchau, Tchau, tchau. tchau.